Como estamos, meus automotivos? Tudo bem com vocês? Hoje, a pedido de um dos nossos inscritos, Gustavo, lá do Paleiros do Plantão no Instagram, que vai estar aí embaixo, segue ele lá, dá aquela força pro cara. Vou tentar esclarecer de uma vez por todas a diferença entre motor aspirado, turbo e injetado. Fique conosco no canal e novidades sobre o General, hein? Novidades. Senhoras e senhores, chegamos! Muito bem. A diferença entre motor aspirado, turbo e injetado, na verdade é bem simples, mas para chegar nessa diferença, a gente tem que saber como funciona. Vamos começar pelo turbo. O turbo é um motor que, através da turbina, seja ele a diesel, a gasolina ou qualquer outra forma de combustível, ele puxa o ar através da turbina ou os gases do próprio escapamento da admissão, dependendo da forma que é colocada o próprio ar, e joga para dentro do pistão um maior volume de ar. Por isso o barulho, às vezes, da caminhonete a diesel. E esse maior volume de ar, juntamente com a centelha e o combustível, não aumenta a taxa de compressão. Aumentando a taxa de compressão, dando uma potência maior para o motor. Por isso que às vezes o motor 1.6 anda mais do que o motor aspirado 2.0. Porque a potência dele é maior, mas as cilindradas são menores. O motor aspirado. O motor aspirado vem da seguinte forma. Ele é um motor que usa pressão atmosférica, ou seja, ele aspira o ar para dentro da câmara de combustão, para dentro do pistão. Na hora que ele desce o pistão, ele aspira o ar junto, daí quando ele volta e fica no topo, ele comprime aquele ar com a agulha, ele faz o motor andar. Tá? A diferença principal entre o motor turbo e o motor aspirado é justamente a durabilidade e a potência e a manutenção. A durabilidade do motor aspirado ele é maior, a questão dos pistões podem durar mais, às vezes até a biela, e a potência pode ser um pouco menor, mas a cavalagem, cavalos de força, pode ser maior no aspirado. Por quê? Porque através do turbo, que é o enriquecimento de ar ali dentro, vamos falar entre aspas, ele dá maior potência, ele aproveita maior o espaço onde aumenta a potência do motor na hora da faísca da vela, ou de outra forma que é adicionada a faísca, dando assim a explosão mais rápida e levando o pistão com força mais para baixo, dando maior potência. Já o motor aspirado, como ele aspira o ar, às vezes fica, vamos dizer, de uma forma mais simples, fica sobrando espaço às vezes. Na hora da compressão sobra espaço, então a descida do pistão é mais lenta, dando uma potência menor. O motor injetado, nós temos duas questões para falar sobre isso. O motor injetado. O motor injetado, existe o injetado mecânico, existe o injetado multiponto, o EFI, que é a injeção eletrônica. O motor injetado seria a injeção direta de combustível através de uma bomba no pistão. Esta injeção às vezes pode ser mecânica, como por exemplo em vários caminhões a diesel, caminhonetes, até carros também a diesel e a gasolina como eram feitos. O primeiro motor injetado que foi feito num V8 para a aviação. Isso lá no início do século XX, em 1909 mais ou menos, se eu não me engano. O motor injetado que a gente conhece hoje como o EFI, onde você precisa de uma central, você precisa fazer uma programação, você precisa de uma flauta. Isso só foi entrar numa realidade a primeira vez que foi colocado, que se chamava elétrica, inclusive não era nem eletrônica, foi em 1950. Agora, a injeção eletrônica que nós conhecemos hoje só foi realmente ser funcional nos anos 80, mas há uma grande diferença. A injeção mecânica, que é muito usada em caminhões, entre outras coisas, ela pode ser exclusivamente através de uma bomba mecânica.
que pode ser acoplada no motor, às vezes até em alguns casos mais antigos, acoplada dentro do tanque. A injeção eletrônica, ela só funciona com a bomba no tanque, entra a programação da injeção, onde ela é acionada, elevada até os bicos, e os bicos injetam o combustível. Mas há uma diferença entre as duas injeções. A injeção eletrônica e a injeção direta é a forma que o combustível entra. Essa é a diferença. A injeção direta, ela é colocada segundos antes do pistão chegar ao seu ponto máximo para dar a compressão, a explosão e, sendo assim, o funcionamento do motor. A injeção eletrônica, ele é injetado direto, entra pela flauta e é injetada direta no coletor de admissão. Não é injetado diretamente no pistão. Essa é a diferença. Agora, a diferença entre as três. A injeção, ela pode ocasionar uma economia de combustível. A questão de consumo das três, basicamente a mesma coisa. Muda muito pouca coisa se você colocar, por exemplo, um turbo, um aspirado e um injetado, da mesma potência. Lembrando, o turbo, a potência pode ser diferente, mas a cavalagem é a mesma. O turbo, ele entra a maior quantidade de ar, ele enriquece, vamos falar assim, a câmara do pistão, onde ele dá a maior pressão e, sendo assim, a maior potência para o motor. O aspirado, ele aspira o ar através da descida do pistão, onde ele entra em combustão e dá a potência do motor. O injetado, ele injeta segundos antes o combustível para poder dar a explosão onde converte em potência para o motor. Essa é a diferença. Mas um detalhe, das três modelos de motores, o turbo é o que pode vir a ocasionar maior problema se não for feito direito. Alguns motores de fábrica aí que estão saindo, motor 1.3 a turbo, 1.2 turbo, eles já são previamente programados, mas se você colocar isso num motor, você tem que fazer um estudo de quantos quilogramas de ar vai colocar dentro do motor, para ele não forçar demais a quebrar alguma válvula ou ocasionar outro problema também, problemas do seu motor se ele não for regulado de uma forma certa. E é essa a diferença entre os motores. Eu espero que tenha sido bem claro para vocês sobre esses motores. E voltando a falar no general, poucos números, menos de 100 até o momento desse vídeo, menos de 100. Link na descrição, as redes sociais, entre em contato lá com os nossos amigos para poder garantir o seu número. Tá? O general, que é esse cara aí. Opala automático 1985. Vai lá, fala com a galera, segue eles nas redes sociais, siga-nos nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal, badala o sininho para você receber todas as notificações. Senhoras e senhores, agradeço a companhia de vocês e espero vê-los no próximo vídeo. E senhoras e senhores, adeus.